Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero falar sobre a lesão emblemática intelectual que é causada por falta de conhecimento estrutural. É o que afeta o racional e faz parte que algumas pessoas ficam zumbiologicamente escravizadas nesse campo emocional, pois a vulnerabilidade são de pessoas que querem falar, não ouvir, não examinar, também querem ensinar e nunca aprenderam a estabilidade correta, porque se baseiam em axiologia com as suas argumentologia, que é a base das suas conceitologias, mas quando ficam estabilizadas, é porque o grande professor que se chama vida lhes aplica uma matéria do conhecimento que se chama desapontamento, aí a decepção, a frustração, rejeição, é o que faz parte desse estabilizador emocional no campo racional, do nosso entendimento específico e positivamente. Por quê? O sábio sempre aprende com o erro dos outros, de outras pessoas, e quando ele passa a ser inteligente, aprende com suas próprias experiências, os seus próprios erros, pois agora ele age integralmente, não mais com teoria. E como já citei, não fica nessa fragilidade, tendo agora as experiências próprias decepcionantes, é o que lhe passa a seguir, a cumprir regras na ética da prática positiva no campo racional expressamente. Pois eu quero falar desse legado do reconhecimento, que significa arrependimento, é o que traz uma grande estrutura, principalmente no campo familiar, como a do filho pródigo, que ele teve as suas próprias experiências, como a primeira que foi a emoção de sua irracionalidade, que foi estabilizada porque lhe aconteceu a sua decepção, para que ele tomasse uma grande decisão. Agora, pois, positiva, não negativamente, porque ele teve a sua emoção que lhe causou a decepção para que tomasse a sua decisão, que foi o arrependimento, desse reconhecimento de reestrutura dos seus princípios ético, prático, vivido, especificamente. Pois a base dos seus atos e efeitos que lhes fez reorganizar emocionalmente, através dos seus atos decepcionantes que lhe causou, e ele tomou essa atitude decisória de irei ter com meu pai, né? E direi: Pai, pequei contra ti diante do céu, que significa perante Deus, pois a sua extravagância, tá? Agora foi corretamente reparada psicologicamente nesse campo emocional. Mas o capítulo 15 de Lucas, o versículo 11, diz que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu com eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente, banalizadamente, irracionalizadamente, conforme falei. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou-lhe aos seus campos para apacentar porcos. E desejando ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isso era uma planta chamada alfarroba, que era uma planta leguminosa, né? E caindo em si, ou seja, fazendo uma reflexologia,
quanto aos trabalhadores, lá na casa do seu pai, que tinha abundância, comiam pão, e ali ele estava perecendo, tendo fome. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra ti perante o céu. É conforme especificamente eu expliquei, diante de Deus. E agora o reconhecimento tornou-se a sua humildade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. A humildade agora do reconhecimento. E levantou-se e foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correu e lançou-lhe no pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas disse o pai ao seu servo: trazei-me depressa as melhores roupas, vesti-lhe, pondo-lhe um anel no dedo, nas mãos, sandália nos pés. E agora ele, na sua alegria, disse: trazei-me os bezerros cevados, matai-o, comeremos, nos alegraremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começou a alegria. Foi a recuperação familiar, né? Seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu música, dança, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo que estava acontecendo. E veio, e ele disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, insistia, questionava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou tua fazenda com meretrize, mataste bezerro cevado. E a ele disse o filho: tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. É a falta, às vezes, do reconhecimento que nós temos. Só valorizamos quando perdemos, né? Mas era justo alegrar-nos, regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e agora foi achado. Foi a questão emblemática, questionadora, que ele não entendeu. Que o irmão teve o reconhecimento do arrependimento para estabilizar essa emoção da atitude irracionalizada que ele tomou, que dentro dessa emoção ele teve a decepção e toma essa decisão positiva. É como eu falei, o estabilizador para essa prática ética de conduta racional, às vezes se chama essa matéria que o professor da vida nos ensina: desapontamento, decepção, frustração, rejeição, traição, que estabiliza o nosso emocional no campo racional, mas que fica essa mensagem expressiva comportamentalmente para as suas atividades social. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.